Boa tarde, começando mais um Papo Capoc, dessa vez com o Ricardo Delap. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Bernardo? É um prazer estar aqui com você hoje. Maravilha! Esse é o seu programa semanal sobre inovação corporativa, empreendedorismo, e hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade e inovação nas empresas. Mas antes eu vou falar rapidinho do Ricardo. O Ricardo Delap é formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com mestrado pela Michigan State University, professor do Departamento de Finanças da GV, consultor pela GV Projetos nas áreas de fusões e aquisições, avaliação de empresas, análise de viabilidade de projetos de investimento e Value Based Management, VBM. Ocupou a posição de CFO em empresas de grande porte nos ramos industrial e de mídia. É isso, Ricardo, um pouco da sua história? É isso mesmo. Foi diretor e atualmente é o presidente do Conselho Fiscal do Instituto Capoc. Eu gostaria de começar, Ricardo, o nosso papo, antes da gente entrar no tema da sustentabilidade, da inovação, eu gostaria de falar um pouquinho do papel do Conselho Fiscal no Instituto Capoc, a importância de ter um Conselho Fiscal. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para você dizer um pouquinho o que está acontecendo hoje no Conselho Fiscal, Ricardo? Tá. Bom, é um prazer. Eu sou um dos sócios fundadores do Associação Capoc, né, que nós chamamos de Instituto Capoc, e fui diretor financeiro durante um período, e agora me promoveram fui promovido para presidente do Conselho Fiscal do Instituto, tá? Nós somos 3 integrantes, todos com ampla experiência de consultoria empresarial, de auditoria, tá? E nossa missão aqui no Conselho Fiscal, nós fazemos reuniões trimestrais com a participação, geralmente, do diretor financeiro, para nos explicar todas as demonstrações financeiras. E na última reunião tivemos o prazer de vir o presidente do Instituto Capoc, nos honrou com a sua presença na nossa reunião e nos ajudou a entender bem muito o nível das atividades operacionais, etc., do Capoc. O Conselho Fiscal, qual é o papel do Conselho Fiscal? Ele busca que o Capoc adote as melhores práticas de contabilização de suas atividades, tá? De governança e regras de compliance, principalmente para evitar conflitos de interesse, esse tipo de coisa. Tá? Perfeito. Então, esse é o nosso papel, é sugerir algumas ações que eles possam fazer para melhorar as coisas, principalmente o Instituto Capoc, ainda pelos números, ele parece uma coisa muito pequena, que os números são mínimos, expressivos, mas os demonstrativos financeiros não refletem a complexidade e o nível de atividades que o Instituto já está desenvolvendo. Então, nós sugerimos, e o pessoal está trabalhando nisso, em adotar um sistema que consiga mensurar o nível de trabalho e de atividades que está sendo feito, de trabalho voluntário. Como são trabalhos voluntários, não são contabilizados. Então, quem olha os balanços demonstrativos não tem ideia do que seja o Instituto. Então, nós estamos buscando fazer isso para dar uma ideia mais clara do que já seja o Instituto e depois ir preparado para quando várias dessas coisas que estão sendo desenvolvidas se materializarem, o Instituto vai ser grande e complexo. Então, nós precisamos estar preparados para isso. Isso que nós buscamos com o Conselho Fiscal, deixar isso tudo prontinho, azeitado, com as melhores regras de compliance, seguindo as regras de contabilidade internacionais, esse tipo de coisa, tá? Bacana, Ricardo. Você está dizendo que muitas vezes esse trabalho voluntário não aparece, né? A gente está fazendo as reuniões, né, as próprias reuniões importantíssimas que vocês realizam, como você falou, né, com profissionais importantes do mercado, profissionais de peso, as reuniões de diretoria, que incluem associados também em vários momentos. Muitas vezes isso não aparece na contabilidade, quer dizer, as horas trabalhadas, né, esse esforço todo, né, de
de horas trabalhadas? Por enquanto não aparece. Mas nós estamos buscando agora, um dos integrantes do Conselho Fiscal já tem experiência nesse tipo de contabilização, numa outra organização que ele também é voluntário, e nos está nos ajudando, e nós ajudando o diretor financeiro e com o apoio do Bernardo, desenvolver um sistema que comece a demonstrar esse tipo de coisa para ficar muito mais claro para o público em geral e para entrada em concorrências, qualquer tipo de coisa, mostrar que possa haver o nível de atividade do Conselho, que ele é muito mais complexo do que parece nos demonstrativos financeiros hoje. E você está falando também sobre uma visão de futuro, né, Delap? Você está dizendo que a gente já tem, claro, ações realizadas, outras ações estão em andamento e outras ações ainda por vir. Então, é importante estar preparado para o futuro, para o crescimento, né? Hoje, claro, a gente está dando os primeiros passos, né? Se fosse uma criança, seria uma criança nova ainda, mas, claro, a gente vai caminhar, vai amadurecer, vai evoluir. Então, é importante que esse caminho esteja preparado para as mudanças, né? Sim, sim. Isso que nós buscamos, justamente isso, Fernando, pensando já preparados para o futuro. A estrada está pronta, asfaltada, é só pôr o tráfego nela. Maravilha, Ricardo. Bom, vamos lá, vamos falar sobre o tema aqui do nosso papo também, além de você nos atualizar sobre o Conselho Fiscal, o que está acontecendo, que é uma parte muito, muito importante, né, do nosso trabalho, mas a gente vai falar também sobre sustentabilidade e inovação. A inovação, Ricardo, tem sido vista como uma ferramenta fundamental, né, para as empresas, né? E importante também para a conquista da sustentabilidade, para os negócios poderem se manter, prosperar e ter uma vida longa, né? A inovação, portanto, é fundamental. E quando a gente fala da questão da sustentabilidade, né, junto com inovação, as pessoas confundem muito porque pensam sustentabilidade sobre somente a parte ambiental, né, a parte de responsabilidade ambiental. E sustentabilidade é mais do que isso. Tem a sustentabilidade também, que inclui a parte de responsabilidade social, né, as pessoas, e principalmente, não diria principalmente, mas por ser a sua área, né, Ricardo, a sustentabilidade econômica do negócio. Ou seja, se o negócio não para de pé economicamente, não faz sentido, não é? Boa dica para a gente entrar no tema já, Bernardo. Mas, quer dizer, o conceito de sustentabilidade, quer dizer, no fim das contas, o que é sustentabilidade? É manter a empresa viva e próspera. Perfeito. Porque se ela morre, você não gera emprego, você não protege o meio ambiente, você não faz nada. Perfeito. Então, no sentido amplo, sustentabilidade é a empresa conseguir gerar recursos para se manter, para remunerar os acionistas e, possivelmente, gerar recursos adicionais para crescer. Fazer a engrenagem azeitadinha sempre está rodando. O objetivo da empresa é gerar riqueza para os acionistas. As empresas que a maioria das empresas que são com propósitos lucrativos. Tá? Para gerar empresa riqueza a longo prazo e para ter essa sustentabilidade, é preciso que ela dê tratamento adequado a vários aspectos, como você falou, o meio ambiente, as comunidades onde ela opera. Perfeito. Os funcionários, os fornecedores e muito importante, os clientes, que sem clientes a empresa não vive, tá certo? Não, então, se não atender bem o cliente, ele foge, né, Ricardo? Isso. E essas coisas, você tem que pensar numa coisa de longo prazo. É possível a empresa se manter a curto prazo agredindo o meio ambiente, etc. Então, é possível. Mas se isso logo vem alguma coisa à tona e a empresa fazendo esse tipo de coisa, os clientes não compram mais, os órgãos reguladores fecham a empresa, esse tipo de coisa. Então, é possível a longo prazo, não dá para nenhuma empresa conviver a longo prazo sem estar convivendo harmonicamente com o ambiente todo que ela vive. Essa coisa toda. O meio ambiente, as comunidades, funcionários, fornecedores, clientes, isso tudo. E, principalmente, os acionistas.
Perfeito, Porque ele perfeito. precisa remunerar o investimento dos acionistas. Como é que a empresa é formada inicialmente? Alguns acionistas colocam dinheiro na empresa, fazem alguma coisa, fazem pesquisa, fazem isso e começam alguma atividade. Desenvolver alguns produtos, que vão buscar clientes, esse tipo de coisa. E para manter os acionistas investindo, e se ela não gera retorno, os acionistas vão embora. Não há novos investimentos, a empresa não tem como prosperar. Então, uma parte fundamental, porque a minha área sempre tem muito na área financeira, principalmente, é remunerar o investimento aplicado. Tá? Sustentabilidade significa remuneração do investimento, ou seja, criação de valor. A empresa precisa criar valor. Perfeito. Ô, Ricardo, a gente está falando, então, que uma das maneiras da empresa sobreviver, ela precisa ser sustentável, né? Claro, respeitar o meio ambiente, respeitar as comunidades, as pessoas, e também ter responsabilidade econômica, né? Não pode fazer nenhuma loucura. Mas a gente tem o papel da inovação, ou seja, empresas que não inovam são empresas que não sobrevivem. A gente tem o caso famoso, que é citado em todas as palestras sobre a Kodak, por exemplo, e, aliás, a câmera digital surgiu dentro da Kodak, parece que eles não botaram muita fé que esse negócio ia dar certo, né? O outro exemplo, a Xerox, que foi das grandes achados nos anos 60 e 70. Sim, gigante. Você é mais moço que eu, você não deve se lembrar, mas quando eu era jovem, na faculdade, não tinha nada para tirar cópia. Você faltava uma aula, você tinha que pegar o caderno de alguém e copiar esse tipo de coisa. Então, quando veio essa coisa da Xerox, esse negócio foi um estouro total. E aí depois ela não foi se inovando, veio a concorrência, eu vou falar um pouquinho isso daqui a pouco. Mas, então, só que você não souberam inovar, né? A câmara digital foi inventada pela Kodak, o Windows foi inventado pela Xerox, que depois foi adotado pela Apple, pela Microsoft, etc. E tal. Surgiu dentro da Xerox, é verdade. Eles já estavam desenvolvendo o sistema, é verdade. Mas ele está falando, então, geração de valor, criação de valor para acionista, rentabilidade, isso vem de investimentos rentáveis. Investimentos geram crescimentos. Tá? E investimentos que são rentáveis vêm de quê? Vem de inovação. Agora, olha só, Ricardo, a gente vai batendo bola aqui, né? Pensando na questão da inovação, na remuneração dos acionistas, tudo isso que você está falando, hoje as empresas mais valorizadas, né, as empresas que valem mais no mercado, são duas empresas de tecnologia, né, a Apple e a Microsoft, aliás, há muito tempo. E essas empresas passaram aqueles grandes conglomerados que a gente tinha no passado, o que era? Indústria automobilística, né, os grandes grupos de petróleo. No terceiro lugar, eu estava vendo uma pesquisa atualizada, está ainda aquela Aramco, né, aquela Saudi Aramco, que é aquela empresa de petróleo da Arábia Saudita, né? Mas está atrás, tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte, ela está atrás da Microsoft e da Apple. Quer dizer, como é que funciona esse negócio? O acionista, os investidores, eles também estão de olho no futuro e na inovação, né, Ricardo? A gente está falando de petróleo, mas você tem o carro elétrico e a Tesla, né? Uma que está hoje entre as 10. Isso é um exemplo da inovação que pegou um mercado enorme. Como é que funciona isso na cabeça na cabeça do conselho, dos investidores, dos acionistas, né? Veja o seguinte, a empresa, para ela criar valor, ela precisa ter alguma vantagem competitiva em relação ao resto. Você precisa fazer alguma coisa melhor que alguém, ou fazer uma coisa que os outros não façam, ou fazer a mesma coisa com um custo mais baixo. Com essa vantagem competitiva, você consegue se ter um retorno adequado, porque você consegue, pelo preço que os outros vendem, você consegue extrair mais valor disso. E essa extração de valor, no início, com produtos novos, isso acontece, é muito frequente. Você tem um produto novo que é bem aceito, que o produto precisa ser bem aceito, mas passa algum tempo, o que acontece? Vem a concorrência,
vem a saturação de mercado, vem novas tecnologias, é o que a gente está falando, acontece com a Xerox, com a Kodak, eram líderes no mercado. Sim. E aí você começa a perder mercado, perder valor, porque os investidores olham para frente e falam, essa empresa não tem nada de novo, como é que ela vai alcançar rentabilidade novamente? Tá? Então, essa vantagem competitiva é gerada por inovação. Se você não reinveste em inovação, a vantagem competitiva acaba. Perfeito. Senão vai virando tudo commodity também, né? Tudo, isso tudo vira valor. Se você pensar o preço das coisas, o preço de uma televisão hoje, ou que era 50 anos atrás, o preço de um celular, quando nasceu, nem faz muito tempo, nos anos 90, aqui, quanto custava um celular, quanto custa hoje? Tudo vai tendo produção em escala, vai tendo concorrência, esse tipo de coisa, o preço vai caindo. E aí as empresas precisam fazer uma coisa nova. Para sobreviver, elas precisam se reinventar com o tempo. As empresas se reinventam. Você vê essas empresas que você citou, normalmente, elas estão se reinventando o tempo inteiro. O Google começou com software de busca na internet. Hoje, quantas coisas ela faz? Computação Exatamente. A própria Apple começou só com os computadores, né, Ricardo? A Apple era... E hoje em dia eles são líderes e esse crescimento todo por causa do iPhone, por causa do celular, que eu acho que é uma coisa que não estava nem prevista no começo, mas eles cresceram por causa do iPhone. Isso tem 10, 12 anos, a Apple tem mais de 40. Então, eles foram reinventando. E eles continuam se reinventando. O AirPods lá que eles têm, isso. Se fosse eu vi uma leitura, se fosse uma empresa sozinha, só de AirPods, ia estar entre as 10 mais valiosas do mundo. Tá vendo? Imagina isso. Com produto, né? Só com o produto. E por que essas empresas valem tanto? Você imagina por que essas empresas valem tanto, Bernardo? Você pega, assim, tanto Google, como Apple, como a Amazon, a Microsoft. Se você pegar o valor delas e ver o que ela tem hoje, você fala, se ela continuasse a gerar esse lucro que ela tem hoje, sem crescer nada para sempre, quanto ela valeria? Geralmente, é menos da metade do que o valor dela. Então, de onde vem esse valor enorme? Quer dizer, o investidor, quando você compra uma ação de uma empresa, qualquer ativo financeiro, o que você está comprando? Você está comprando desempenho futuro. Você está comprando o futuro, não o passado. Eles estão de olho no futuro. É isso estão de olho no futuro. Então, é valor que vai ser gerado no futuro. O investidor está vendo que essas empresas são muito inovadoras, ele já põe no preço, ele nova que elas vão fazer novos investimentos, vão crescer em novos produtos. É isso que vai gerar valor. O grosso, tem uma outra indústria típica que depende de inovação constante, é a indústria farmacêutica. Elas dependem de inventar e criar novos produtos, novos medicamentos. Senão não sobrevive. Ela não está com o que está no mercado. O que está no mercado, daqui a pouco vem a patente, acaba, vem o genérico, ela não tem. Vem um concorrente mais ágil, mais rápido. Eles têm uma proteção, mas acaba a proteção, que se não tiver produtos novos, então o valor dela, essas companhias, por isso que uma compra a outra, etc e tal, para poder ter uma gama grande de capacidade, etc e tal, e poder desenvolver as empresas com uma startup que desenvolveu um sistema para desenvolver qualquer coisa do câncer, outra coisa, e vão se juntando. Então, os investidores já vendo o passado dessas empresas que são muito inovadoras, acredito e vendo quanto elas gastam em pesquisa e desenvolvimento, eles já pressupõem que esse investimento forte em inovação vai gerar produtos novos para frente, então já precificam maior a empresa. Então, a inovação, Bernardo, se pensar desde o início da humanidade, qualquer progresso depende de inovação. Perfeito. A inovação é fundamental para o desenvolvimento de qualquer atividade. Por isso que existem vários tipos de inovação, muitas vezes a gente nem percebe, né, Ricardo? A própria televisão que a gente cita, né? A televisão é uma invenção muito antiga, mas é uma invenção que está sempre sendo transformada, aperfeiçoada, melhorada, né? Mas é uma televisão. Continua sendo uma televisão, mas hoje é uma televisão que você fala com ela entra na internet. Não é? É um computador, né? Ela passa filmes. Ela passa filmes que vêm não sei de onde, que estão na nuvem, sendo se é o cinema. Entendeu? Mesmo o cinema também foi sendo reinventado com esses sistemas novos de Dolby, etc. E aquelas empresas que dominavam esse mercado de produção de
aparelhos de televisão antigamente já não existem mais, hoje são outros grupos, né? Então, existe também essa mobilidade no mercado, né? As empresas novas. Basicamente, são empresas de tecnologia, né? Que fazem os chips, que fazem o software. Antigamente você não tinha software, etc. Então, era uma coisa dessa forma. Quer dizer, em suma, Bernardo, a inovação é uma necessidade constante da própria humanidade e mesmo as empresas mais estabelecidas precisam de algum tipo de inovação para se manter. As empresas que são de ponta, pioneiras, etc., e dependendo do tipo de atividade, elas necessitam de inovação constante para poder crescer, criar valor para acionista, atrair investimentos e continuar vivo. Perfeito. Então, as empresas vão se mudando. E acho que nisso o Instituto Capoc tem um papel fundamental, principalmente aqui no Brasil, que não tem um mercado de capitais tão fluido como nos Estados Unidos, que é tão fácil você conseguir investimentos para as inovações, venture capital, esse tipo de coisa. A atividade do Instituto é fundamental para desenvolver a inovação no Brasil, com as parcerias que eles têm, esse tipo de coisa. Você podia até dar um spoiler aí para a turma. Excelente. Ô, Ricardo, olha, a gente vai precisar vamos precisar marcar um segundo papo para continuar a nossa conversa, porque o tema é importante, ele vai longe, a gente já está chegando aqui no nosso horário. Muito obrigado a todos, estou à disposição, é um prazer falar com vocês, e principalmente um assunto tão apaixonante como essa questão de inovação. Legal. Lembrando, então, Ricardo, que o nosso propósito é esse, fomentar a inovação, iniciativas inovadoras, né? Inovação corporativa. Então, se você tem projetos, está envolvido com inovação corporativa, fale conosco, venha fazer parte do Instituto Capoc, venha colaborar, venha nos conhecer. Esse papo com o Ricardo depois ele vai ficar publicado nas nossas redes sociais, no YouTube, no LinkedIn e também no nosso podcast, que em breve vai estrear. Então, nos siga nas redes sociais também para saber das novidades. Queria agradecer muito o Ricardo Delap por ter aceitado o nosso convite e fazer o nosso bate-papo. A gente volta em breve, Ricardo, eu vou te cobrar uma nova visita aqui no Papo Capoc. Um grande abraço para você, Ricardo, e até semana que vem com mais um Papo Capoc. Muito obrigado a todos. Foi um prazer.